Irmãos e irmãs, estamos no tempo da Páscoa, este é o terceiro domingo, e São João, que é o evangelho que nós estamos ouvindo, nos apresenta as aparições de Jesus cronologicamente aos domingos. Então, desde que Jesus ressuscitou, nós estamos ouvindo. No dia da ressurreição, Jesus apareceu. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. Foi domingo passado, quando nós ouvimos Jesus conversando com Tomé. No outro domingo, Jesus apareceu de novo. Foi a terceira aparição de Jesus à beira do mar da Galileia, que é o evangelho que nós ouvimos hoje. A presença de Jesus, ela é constante. Ele sempre se mostra presente na realidade onde os discípulos estão. Nas duas primeiras vezes, eles estavam trancados dentro do cenáculo. Jesus foi lá. Nesta terceira vez, Pedro havia tomado a decisão de ir pescar. E aonde é que Jesus foi? À beira do mar, aonde eles estavam. Ou seja, Deus gosta de estar aonde nós estamos. Deus quer fazer parte do nosso dia a dia. Deus quer fazer parte da minha e da sua vida. Ele quer estar presente e se mostrar. E nós precisamos aprender a reconhecê-lo. A liturgia de hoje nos apresenta, na segunda leitura do Apocalipse, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, né? A liturgia do céu que João está vendo, aonde eram milhares de milhares, milhões de milhões que proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. João está vendo que Jesus está no céu. A presença de Jesus no céu, porque ele ressuscitou e foi sentar-se à direita do Pai. Mas nós não podemos nos esquecer nunca, Deus é onipresente. Ele não está em um único lugar. Ele está no céu recebendo todo o louvor e toda a glória que ele merece. Mas ele desejou e quer estar também aqui, junto de nós, vivendo conosco a nossa vida, fazendo parte da nossa história. E a presença dele, queridos filhos, determina muita coisa na nossa vida. Muita coisa. O grande exemplo que nós temos hoje é Simão Pedro. Simão Pedro, que é discípulo de Jesus, que era pescador antes de começar a seguir Jesus, depois que Jesus ressuscitou, começou a se sentir inseguro com tudo, tomou a decisão de ir pescar. Se nós lembrarmos lá no Evangelho da Sexta-feira Santa, depois que Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, os discípulos começaram a acompanhar Jesus de longe. Eles não tinham coragem de chegar perto, de medo de serem presos também, de sofrerem tudo aquilo que Jesus sofreu. E estando de longe, Pedro foi questionado por uma funcionária do Palácio Real, se ele não era discípulo de Jesus. E Pedro ficou com medo e negou. Por 3 vezes Pedro negou que Jesus era amigo dele ou que ele era discípulo de Jesus. Na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, Pedro está sendo questionado não mais por uma empregada no pátio do Palácio Real, mas Pedro está dentro do pátio dos judeus e sendo questionado por todos os chefes e por todos os poderosos sobre a fé dele em Jesus. E aqui Pedro não nega. Diante de uma empregada na Sexta-feira Santa, estando longe de Jesus, ele negou. Mas agora, sendo questionado pelos poderosos que tinham o poder de matá-lo, ele professa a fé e se mantém firme. Mas o que mudou?
entre uma situação e outra. O que mudou foi esse encontro que o Evangelho nos narra hoje. Ele tinha ido para a pesca com os amigos, passou a noite inteira, não pegou nada. No amanhecer do dia estava Jesus lá na praia esperando por ele. Jesus deu uma ordem para ele lançar a rede à direita, ele ouviu a voz de Jesus, lançou, pegou muito peixe, a ponto da rede quase se romper. Diz aqui o Evangelho. E os discípulos então, ouvindo dizer, lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora. Estando a 100 metros de Jesus, eles não conseguiam puxar a rede para dentro do barco. Depois que chegaram na praia e Jesus pediu que trouxessem um peixe, Simão vai sozinho e puxa a rede sozinho. Eles estavam em 8 e não conseguiram. Mas depois que chegaram perto de Jesus, ganha força. Amados e amadas de Deus, esta é a mensagem da palavra para mim e para você hoje. A presença de Jesus é que nos dá força para não desistir e nem desanimar diante das contrariedades. É junto dele, não é vivendo longe, não é se afastando, não é dizendo eu errei, eu pequei, então já não reza mais. Ah, padre, eu nem rezo. Mas por que você não reza? Ah, porque eu fiz muita coisa errada na minha vida. Não, não. O seu pecado não pode te afastar de Deus, porque Deus não se afasta de você. O fato de ter errado, Pedro o negou, Pedro o traiu. E o que Jesus faz? Vai atrás de Pedro, vai buscá-lo, vai querer resolver com Pedro, dizendo: Simão, filho de João, eu preciso saber de uma coisa só. Você me ama? Pedro podia ter dito: Jesus, eu te neguei, né? Jesus: não quero saber disso. A pergunta é: você me ama ou não? Eu não estou perguntando se você me negou ou não. Jesus não está perguntando se você rezou ou não, se você fez tudo certo ou não, se você errou ou não. Jesus não está perguntando isso. A pergunta dele é simples: você me ama? O que você sente por mim? E dependendo da resposta, é a intimidade que nós adquirimos com ele. Simão, esse mesmo que o tinha negado, disse: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta e ele diz: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta, porque 3 vezes ele havia negado: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus: então tá bom, tá tudo certo, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Simão, tá tudo certo entre nós, tá tudo bem. Está tudo bem. Este encontro com Jesus, queridos filhos, é para nos fortalecer, porque aquele mesmo que negou diante dos poderosos agora tem coragem de proclamar a sua fé. Aquele mesmo que a 100 metros de distância não conseguia puxar a rede para dentro do barco, quando perto de Jesus, tem força para puxar a rede para a praia e trazer peixe para Jesus. A presença de Jesus dá força, a presença dele dá coragem. Quanta coisa na vida se busca viver longe de Deus, quantas escolhas se faz em querer viver a vida longe dele, achando que vai dar certo. E eu digo, não dá certo, não dá. É a presença dele que nos dá a coragem. Sem ele, nós vamos nos sentindo cada vez mais fracos, cada vez mais limitados, não damos conta de tudo aquilo que temos para fazer, não ganhamos coragem para levar adiante aquilo que já assumimos. A presença dele nos garante tudo isso. Não é fugindo de Deus, mas é se deixando ser encontrado por ele. Jesus foi lá na beira do mar esperar os discípulos. Aonde Jesus tem andado para te encontrar, hein?
Desde quinta-feira, nós estávamos reunidos com os adolescentes lá no sítio em acampamento. E é tão bonito saber que Jesus esperava por eles lá. Quanta graça, quanta bênção, quanta cura na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Quanta transformação em apenas 4 dias. Agora, olhando para eles para me despedir, e vendo o brilho no olho daqueles moleques, daquelas meninas, eu disse assim: Jesus, que bênção que o Senhor realizou aqui. E Jesus estava ali, esperando por eles. Como Ele está aqui todo final de semana, esperando por mim e por você. E a pergunta dele para mim e para você hoje, sabe qual é? É a mesma que Ele fez para os discípulos, quando viu a barca deles no meio do mar. Vocês têm alguma coisa aí para me oferecer? Escuta Jesus perguntando: você tem alguma coisa para me oferecer? Você que lançou a rede durante a semana inteira, você que passou uma semana inteira desde a última missa e lançou rede e não pegou nada, e lançou e não pescou nada, e foi e nada. Talvez como os discípulos o que você tem são fracassos, decepções, angústia, medo, desilusão, porque esperava tanto e de repente não conseguiu nada, porque batalhou tanto e de repente não deu certo aquilo que você lançou mão a fazer. Talvez como eles, hoje Jesus pergunta: tendes alguma coisa? E você diz: olha Jesus, tem nada não, não tenho. Estou com a mente, com o coração e com as mãos vazias, não tenho nada. E Jesus diz: vamos lá, vamos lançar a rede de novo então. Vamos fazer diferente agora. Eu acho muito interessante essa palavra do Evangelho: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eu sempre entendo isso como Jesus dizendo: viu, vamos começar a fazer as coisas direito a partir de agora? Será que você não está fazendo as coisas do jeito errado? Será que você não está lançando rede do jeito errado? Será que você não está querendo ter resultado positivo quando você só tem feito coisas negativas? Sabe, meus queridos, as coisas sempre feitas do mesmo jeito vão trazer sempre os mesmos resultados, viu? Talvez você esteja querendo algo novo na sua vida, mas continua fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Quer que a vida melhore, quer que a vida encontre um novo rumo, quer ter mais sucesso, ou quer conquistar alguma coisa, mas não quer mudar o jeito de fazer. Me desculpe usar essa palavra, mas para de ser cabeça dura. Para de ser cabeça dura e comece a fazer de outro jeito. Ouça o conselho de Deus, ouça a orientação da palavra de Deus, comece a pensar mais. Para de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque elas vão trazer sempre os mesmos resultados. Quebra a cara o tempo todo, mas enxuga o rosto, passa um óleo de peroba e começa a fazer tudo do mesmo jeito de novo. Como é que vai ter resultado diferente? Os discípulos lançaram a rede a noite inteira do mesmo lado. Do mesmo lado. Jogava, puxava, não tinha nada. Jogava, puxava, não tinha nada. Jesus diz assim: joga a rede do outro lado. Faz diferente agora. O que será que você está precisando fazer diferente, hein? Talvez as palavras que você está usando, está adiantando, não. E é sempre aquela mesma ladainha, não? A pessoa até olha para a sua cara e diz assim: vamos lá, já vai começar de novo. E é capaz até de dizer a sequência de xingamento que houve. Porque eu já cansei de falar, porque eu não vou falar mais, porque não adianta, parece que é surdo, parece que não escuta. Olha, para não dizer que faz uns 3 anos que você está usando essa mesma ladainha. Faça como Jesus. Faça diferente.
Não chegue brigando como Jesus fez com Pedro. Só chegue dizendo assim, viu, escuta uma coisa, vem aqui. Vamos conversar de perto. Você me ama? Você me ama? Aí ele vai dizer como Pedro, sim. Ela vai dizer como Pedro, sim. O seu filho vai dizer como Pedro, sim. Então, vamos lá. Dá conta daquilo que você tem que fazer, por favor? Se você me ama de verdade, coloque o amor em prática. Palavra não é suficiente, não. Quando Jesus olha para Pedro e diz, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, Jesus está dizendo, então, faça o que você tem que fazer, aquilo que é o seu dever. Talvez em vez de ficar passando o sabão, ficar rezando uma ladainha para ver se a pessoa muda, pare de fazer. Faça como Jesus. Chama para perto. Você me ama? Sim. Eu te amo. Então se comporte como meu marido, então. Atitude, meu bem. Atitude. Você me ama? Sim, eu te amo. Então se comporte como minha esposa. Você não é minha amiga, você não é minha colega. Eu não sou as suas amigas, eu não sou as suas colegas, eu sou seu marido, então me trate como tal, isso é amor. Para de ficar passando o sermão nos seus filhos. Porque eu vou dizer uma coisa, eu sei porque eu estou aprendendo a lidar com eles, viu gente? Estou aprendendo, não está fácil. Quase perdi a voz nesses dias. Mas não adianta você ficar falando, martelando, batendo na mesma tecla. Sabe por quê? Eles adquiriram uma técnica. Eles bloqueiam a audição. Eles bloqueiam. Não sei como é que faz isso. A minha terra sempre dizia assim, que feliz é o lagarto que nasce surdo. Né? Pois eu digo, os seus filhos, adolescentes e jovens, eles conseguem ficar surdos quando você começa a falar. Então, não adianta ficar rezando uma ladainha. Quando for a hora da conversa, meu filho, minha filha, vem aqui um pouquinho. Você me ama? Claro, mãe, que eu te amo. Claro, pai, que eu te amo. Então comece a se comportar como meu filho, por favor. Dá conta daquilo que você só é meu filho. Mais nada. Não queira ser outra coisa. E aqui eu vou ter que dar um conselho, muita gente não vai concordar comigo. Mas você pai, você mãe, não tem que ser o melhor amigo e o melhor amiga da sua filha. Isso eles encontram por aí. Tem os coleguinhas, tem as coleguinhas na escola, no colégio, no trabalho, eles arrumam melhores amigos. Dentro de casa ele precisa ter pai e precisa ter mãe. Não é, mas eu sou o melhor amigo do meu filho. Talvez seja por isso que ele te trate como ele trata os amigos dele. Talvez por isso ele fale com você como ele fala com os amigos dele. Talvez por isso ele te falte com tanto respeito como ele falta com respeito com os amigos dele. Você não é o melhor amigo, você não é a melhor amiga, você é pai, você é mãe, e você só precisa dizer, se você me ama, só seja o meu filho, só seja a minha filha. E o seu filho pode talvez te dizer, eu só preciso que você seja meu pai, eu só preciso que você seja minha mãe. Não queira me comprar com outras coisas, eu só preciso que você seja meu pai, que você seja a minha mãe. E pronto. O amor não é dizer eu te amo. O amor é mostrar como se ama. E foi isso que Jesus quis de Pedro. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Amados e amadas, depois que Jesus se aproxima de Pedro, Pedro se torna forte como a rocha e enfrenta tudo e todos, ganha força para trazer a rede para a praia, e a mesma rede que estava vazia longe de Jesus se tornou cheia. Que Deus nos conceda a graça de lançarmos as redes novamente e podemos trazê-la cheia para oferecer e dizer, Senhor,
Do seu jeito deu certo. O meu jeito, eu estava na semana passada com a minha rede vazia aqui, eu não tinha nada. Mas o Senhor me mandou fazer direito. O Senhor me mandou fazer de jeito diferente. O Senhor me mandou fazer de um outro modo. Eu fiz e deu certo. E que você volte para a missa da semana que vem, com o seu coração transbordando para dizer: obrigado, Senhor, porque do seu jeito funcionou. Enquanto eu estava fazendo do meu jeito, estava vazio, mas do seu jeito a rede se encheu. Leva isso como uma profecia para a sua vida. Entenda isso não como uma correção, mas como um Deus que te ama e que, como dos discípulos, que estava à beira do mar, Ele estava aqui hoje te esperando para dizer: eu sei que a sua rede está vazia, mas eu sei que ela pode se encher se você fizer diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.